Você já sentiu aquele gélido arrepio na espinha quando alguém entrou na sala e todos instantaneamente mudaram de postura? Já percebeu como certas pessoas comandam o silêncio absoluto com apenas um olhar? Enquanto você luta para ser ouvido, existem homens e mulheres que fazem multidões tremerem com um sussurro. A diferença entre você e eles não é sorte, não é beleza, não é dinheiro, é conhecimento. Conhecimento que os poderosos guardam como ouro em cofres trancados, longe dos olhos daqueles que eles desejam manter submissos. Neste exato momento, alguém está usando essas leis contra você. No seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Eles sabem o que você desconhece. E enquanto você permanece na ignorância, eles dançam sobre o tabuleiro da vida, movendo você como peão. Mas hoje, tudo muda. Hoje você descobrirá as 7 leis que transformam pessoas comuns em figuras atemorizantes, respeitadas, obedecidas. As mesmas leis que construíram impérios, derrubaram reis e fizeram homens comuns se tornarem lendas imortais. Seu coração está acelerado agora? Deveria estar, porque nos próximos minutos revelarei segredos que poucos têm a coragem de pronunciar em voz alta. Técnicas que a sociedade chama de perigosas, que os fracos chamam de cruéis, mas que os vitoriosos chamam de necessárias. Você está pronto para cruzar essa linha? Para deixar de ser pisoteado e finalmente se tornar quem pisa? Então, não desvie os olhos. Cada palavra aqui pode ser a diferença entre você dominar sua realidade ou continuar sendo dominado por ela. E antes de começarmos essa jornada transformadora, faça parte desta comunidade de poder. Inscreva-se neste canal, deixe seu like para que mais pessoas despertem dessa ilusão confortável chamada fraqueza e nos comentários me diga de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde vêm aqueles que têm coragem de buscar o verdadeiro poder. Agora, prepare-se. As 7 leis estão diante de você e jamais serás o mesmo depois de conhecê-las. A primeira lei que separa os temidos dos ignorados é o domínio absoluto do silêncio. Enquanto pessoas comuns enchem o ar com palavras vazias, tentando desesperadamente provar seu valor, aqueles que inspiram temor compreendem que cada sílaba pronunciada deve ser uma lâmina afiada. O silêncio não é ausência de comunicação. É a arma mais poderosa que você pode empunhar. Quando todos falam, quem cala domina a sala. Observe os grandes líderes da história. Eles não desperdiçavam palavras. Cada frase era medida, pesada, calculada para causar o máximo impacto. O imperador Augusto permanecia em silêncio durante horas nas reuniões do Senado romano, deixando os senadores nervosos preencherem o vazio com revelações involuntárias. Ele aprendia mais ouvindo do que jamais aprenderia falando. Enquanto os outros expunham suas fraquezas através das palavras, ele construía seu arsenal de informações privilegiadas. Esta é a essência do poder silencioso que constrói impérios, enquanto os tolos constroem castelos de areia com discursos vazios. O silêncio cria desconforto profundo e penetrante. E no desconforto, as pessoas cometem erros fatais que jamais cometeriam em estado de equilíbrio. Quando você permanece calado após alguém fazer uma proposta, essa pessoa começará a se desesperar, a oferecer mais, a revelar seus verdadeiros limites e suas fraquezas mais secretas. Negociadores profissionais conhecem esse segredo há séculos. O primeiro a falar após uma oferta sempre perde, sempre, sem exceções. Mas você precisa dominar não apenas o silêncio externo, mas também o interno que grita dentro da sua mente. Controle a ansiedade que urra dentro de você para preencher o vazio constrangedor. Essa ansiedade é sua maior inimiga nesta guerra psicológica.
Pratique olhar nos olhos de alguém e simplesmente não responder imediatamente. Conte mentalmente até 7. Observe a transformação dramática na linguagem corporal da pessoa diante de você. Ela começará a suar, a gaguejar, a tentar adivinhar desesperadamente o que você está pensando. Nesse momento preciso, você não está apenas em uma conversa casual. Você está no controle absoluto e totalitário dela. O medo genuíno nasce da incerteza avassaladora. E seu silêncio penetrante é a fonte dessa incerteza devastadora que corrói a confiança alheia como ácido corroendo metal. Mas cuidado, o silêncio mal usado e descontrolado revela fraqueza patética. Você não pode ficar calado por medo ou por simplesmente não ter o que dizer de relevante. Seu silêncio deve emanar confiança inabalável e superioridade natural. A diferença crucial está na postura ereta, no olhar firme e penetrante, na respiração controlada e profunda. Um silêncio nervoso entrega instantaneamente um covarde tremendo. Um silêncio confiante e dominador anuncia a presença de um predador alfa no topo da cadeia alimentar. Pratique diariamente diante do espelho, até que seu corpo inteiro comunique poder bruto, quando você escolhe estrategicamente não falar. Quando finalmente decidir quebrar o silêncio opressor, suas palavras devem ser cirúrgicas e letais. Nada de rodeios desnecessários, nada de explicações patéticas que demonstram insegurança. Uma frase curta, direta, definitiva e irrevogável. E então, retorne imediatamente ao silêncio impenetrável. Deixe suas palavras ecoarem na mente torturada dos outros enquanto você permanece uma fortaleza impenetrável. Este é o primeiro passo fundamental para se tornar alguém que os outros temem desafiar. Porque aquilo que não conseguem ler, não conseguem manipular. E aquilo que não conseguem manipular, passam a temer visceralmente. Lembre-se sempre desta verdade universal. Os fracos usam 1000 palavras desnecessárias para dizer o que os fortes dizem com uma única palavra. E os verdadeiramente poderosos comunicam tudo com nenhuma palavra sequer. Seu silêncio deve ser tão pesado e opressor que force os outros a se curvarem sob seu peso invisível, mas inegável. Comece hoje mesmo, na próxima reunião de trabalho, na próxima discussão familiar, na próxima negociação importante. Fale menos, muito menos do que seu instinto desesperado te pede. E observe, fascinado, o poder fluir naturalmente em sua direção como água descendo inevitavelmente a montanha. O medo começará a se instalar visivelmente nos olhos daqueles que antes te ignoravam completamente ou te tratavam com desprezo. A segunda lei que transforma você em alguém genuinamente temível é a imprevisibilidade absoluta e calculada. Padrões comportamentais são prisões invisíveis, mas terríveis. Quando as pessoas conseguem prever com precisão suas reações, suas decisões, seus movimentos seguintes, você se torna completamente inofensivo. Previsível é controlável. E o que é facilmente controlável, nunca jamais é temido. Os verdadeiramente poderosos são como tempestades violentas e implacáveis. Você sabe que elas existem ameaçadoramente, mas nunca consegue saber quando cairão violentamente sobre sua cabeça indefesa. Júlio César era mestre consumado dessa arte refinada. Em uma batalha sangrenta, ele atacava exatamente onde era esperado pelos inimigos. Na batalha seguinte, fingia recuar covardemente e então emboscava brutalmente os perseguidores confiantes. Depois, negociava diplomaticamente quando todos esperavam violência desenfreada. Seus inimigos enlouqueciam gradualmente, tentando antecipar seus próximos passos imprevisíveis. Essa paranoia mental destrutiva os derrotava psicologicamente antes mesmo de qualquer espada ser desembainhada nos campos de batalha.
O medo verdadeiro não nasce simplesmente do que você faz concretamente, mas da impossibilidade angustiante de saber com certeza o que você fará na próxima jogada. Analise friamente seu comportamento atual, com honestidade brutal. Você sempre reage exatamente da mesma forma previsível quando provocado. Sempre cede no mesmo ponto fraco durante negociações tensas. Sempre chega no mesmo horário pontual, faz as mesmas coisas repetitivas, na mesma ordem entediante. Então você é transparente como vidro cristalino, e vidro é pateticamente frágil. As pessoas espertas ao seu redor já mapearam completamente sua personalidade simples. Elas sabem exatamente quais botões emocionais apertar para te manipular como marionete. Você é um livro aberto e previsível, sendo lido facilmente por jogadores muito mais espertos e estratégicos. A transformação radical começa agora mesmo. Quebre seus padrões confortáveis sistematicamente e sem piedade. Se você sempre é gentil e educado, seja frio e distante amanhã sem nenhuma explicação. Se sempre reage explosivamente com raiva intensa, responda com um sorriso desconcertante e perturbador. Se sempre negocia arduamente até o último centavo, aceite uma proposta inicial sem pestanejar ou questionar. Confunda deliberadamente. Desestabilize estrategicamente. Faça com que cada pessoa ao seu redor questione seriamente se realmente te conhece de verdade. A dúvida corrosiva é o veneno psicológico que corrói lentamente a confiança que eles têm em te controlar facilmente. Mas a tensão máxima, imprevisibilidade efetiva, não é caos aleatório e sem propósito. É estratégia refinada e meticulosamente planejada. Você deve parecer imprevisível e instável para os observadores externos, mas cada ação sua deve ter propósito cristalino na sua mente estratégica. Você está conscientemente construindo uma reputação sólida de perigo potencial iminente. Quando ninguém consegue saber como você reagirá em situações específicas, todos te tratarão com cautela extrema e respeito temeroso. Cautela reverente é o primeiro estágio do medo genuíno. E medo autêntico é o primeiro estágio do respeito verdadeiro que não pode ser fingido. Existe uma técnica específica e poderosa que separa amadores ingênuos de mestres consumados. Ocasionalmente e estrategicamente, reaja de forma totalmente desproporcional a algo pequeno e aparentemente insignificante. Exploda violentamente por um detalhe mínimo que normalmente você ignoraria completamente. Isso cria terror psicológico profundo e duradouro, porque as pessoas perderão completamente a capacidade de calibrar com precisão o que é seguro fazer perto de você. Se você pode detonar furiosamente por uma ninharia irrelevante, o que diabos fará quando algo realmente importante e grave acontecer? Essa incerteza paralisante os deixará andando sobre cascas de ovos eternamente. Da mesma forma perturbadora, ignore completamente algo grave que deveria te enfurecer profundamente. Alguém te insulta gravemente na frente de todos e você simplesmente sorri enigmaticamente e muda de assunto como se absolutamente nada tivesse acontecido. Esse comportamento contraditório é infinitamente mais aterrorizante do que qualquer grito desesperado, porque sinaliza controle absoluto sobre emoções e possivelmente uma vingança devastadora sendo friamente calculada nos bastidores. As pessoas ingênuas não temem a explosão visível e imediata. Elas temem genuinamente a bomba relógio silenciosa, que não sabem quando ou onde detonará catastroficamente. Implemente variação sistemática em todas as áreas da vida. Horários variados, roupas diferentes, tom de voz alternado,
nível de generosidade oscilante, velocidade de resposta imprevisível. Seja extremamente rápido às vezes, irritantemente lento outras vezes, generoso hoje sem razão, inflexível amanhã sem explicação, caloroso agora, distante gelado depois. Sem padrão detectável, sem previsibilidade confortável, sem zona de conforto para quem tenta desesperadamente te decifrar. E nunca jamais explique suas mudanças bruscas. Explicações detalhadas criam novos padrões previsíveis novamente. Sua imprevisibilidade desconcertante deve permanecer um mistério insondável e perturbador que os mantém eternamente desequilibrados e, portanto, eternamente temerosos da sua próxima ação incompreensível. A terceira lei que incute temor genuíno e duradouro é a demonstração pública e calculada de força bruta. Não importa absolutamente quão poderoso você realmente seja, se ninguém jamais testemunha esse poder em ação concreta. Um leão majestoso que nunca ruge ameaçadoramente, que nunca mostra suas presas afiadas em público, será inevitavelmente confundido com um gato doméstico inofensivo. Você precisa, estrategicamente e periodicamente, lembrar aos outros exatamente quem você é. E essa lembrança poderosa deve vir acompanhada de exemplos concretos e memoráveis que gravem sua capacidade devastadora na memória coletiva de forma indelével e aterrorizante. Os imperadores romanos antigos compreendiam isso perfeitamente bem. As execuções públicas brutais não eram apenas punições jurídicas, eram teatro magistral do terror psicológico. Uma mensagem poderosa transmitida para milhões de cidadãos através de um único ato brutal e visível. Quando um imperador implacável crucificava rebeldes capturados ao longo da Via Ápia famosa, quilômetros intermináveis de cruzes carregando corpos agonizantes, ele não estava apenas punindo aqueles indivíduos específicos. Estava gravando permanentemente na alma torturada de cada cidadão romano uma imagem impossível de esquecer sobre exatamente o que acontece inevitavelmente quando alguém insensato desafia o poder estabelecido e inabalável. Você precisa urgentemente encontrar seu próprio palco moderno e seus próprios momentos estratégicos de demonstração. Não estou falando de violência física desnecessária que te levará à prisão. Estou falando de demonstrações públicas de sua capacidade, de seu poder, de suas consequências. No ambiente corporativo moderno, isso significa destruir publicamente um argumento fraco em reunião importante. Significa demitir publicamente alguém que cruzou linhas vermelhas, enviando mensagem clara aos sobreviventes. Significa recusar uma proposta lucrativa na frente de todos para demonstrar que você não precisa desesperadamente de ninguém. A demonstração efetiva precisa ser pública e memorável. Ninguém teme o que não vê com os próprios olhos. Se você pune alguém secretamente nos bastidores, apenas aquela pessoa saberá. Mas se você pune visivelmente diante de testemunhas múltiplas, a história se espalha exponencialmente como fogo incontrolável. Cada testemunha contará para 10 pessoas. Essas 100 pessoas contarão para mais 1000. Sua reputação de força se multiplica geometricamente sem que você precise fazer absolutamente nada além daquele ato inicial devastador. Mas timing é absolutamente tudo nesta lei crucial. Demonstrações frequentes demais te transformam em tirano previsível e eventualmente deposto. Demonstrações raras demais te transformam em tigre de papel, sem credibilidade. O equilíbrio perfeito está em demonstrações espaçadas estrategicamente, sempre no momento de máxima visibilidade e impacto, quando todos estão observando atentamente, quando a mensagem chegará ao maior número possível de pessoas relevantes,
quando o exemplo servirá como lenda duradoura que será contada repetidamente por anos futuros. Escolha suas vítimas demonstrativas com sabedoria cirúrgica. Nunca ataque os fracos indefesos que ninguém respeita. Isso te faz parecer covarde brutal. Ataque alguém respeitado, alguém que outros consideravam intocável, alguém cuja queda será chocante e memorável. Quando você derruba publicamente alguém que todos achavam poderoso, você automaticamente absorve o poder percebido daquela pessoa. Todos recalculam instantaneamente sua hierarquia mental. Se ele era nível 10 de poder e você o destruiu facilmente, então você deve ser nível 20. A demonstração também deve ser proporcional à ofensa cometida, mas ligeiramente exagerada para efeito educativo. Se alguém te desrespeita levemente em público, a resposta deve ser 3 vezes mais intensa do que a ofensa original. Isso cria o que chamo de multiplicador de medo. As pessoas observando farão cálculos mentais automáticos. Se uma ofensa pequena gerou resposta devastadora, o que acontecerá se cometerem ofensa grande? A matemática do medo trabalha a seu favor, criando barreira psicológica intransponível. Finalmente, após a demonstração pública de força, nunca se explique ou se justifique. Explicações diluem o poder da ação. Deixe o ato falar sozinho em toda sua brutalidade eloquente. Deixe as pessoas interpretarem, especularem, criarem narrativas ainda mais aterrorizantes do que a realidade. A imaginação humana sempre amplifica o medo, além dos fatos concretos. Use isso. Seu silêncio após a demonstração permite que o medo cresça organicamente nas mentes alheias até proporções míticas. E mitos são muito mais poderosos do que fatos, porque vivem para sempre na consciência coletiva. A quarta lei que poucos compreendem é o poder devastador da ausência calculada. Presença constante gera familiaridade, e familiaridade inevitavelmente gera desprezo. Quando você está sempre disponível, sempre presente, sempre acessível, seu valor percebido despenca tragicamente. Você se torna parte da mobília, invisível, dado como certo. Mas quando você desaparece estrategicamente, quando você se torna escasso, seu valor explode exponencialmente. A ausência aguça o desejo, intensifica o medo de perda e transforma você de comum em extraordinário. Napoleão Bonaparte dominava esta lei com maestria impressionante. Ele frequentemente desaparecia de Paris por semanas, deixando a corte inteira especulando febrilmente sobre seus planos secretos. Sua ausência criava vácuo de poder que ninguém conseguia preencher adequadamente. Quando finalmente retornava, todos o tratavam com reverência renovada e intensificada. Sua ausência os lembrava brutalmente de quão indispensável ele era. Eles temiam que um dia ele simplesmente não voltasse mais, deixando-os à deriva no caos. Você precisa implementar ciclos de presença e ausência em todas as relações. No trabalho, não esteja disponível constantemente. Desapareça periodicamente em projetos importantes onde você não pode ser interrompido facilmente. Deixe e-mails sem resposta imediata, ocasionalmente. Crie a percepção de que seu tempo é o recurso mais valioso e escasso da organização. Quando você finalmente aparece ou responde, as pessoas valorizarão infinitamente mais sua atenção limitada. Nos relacionamentos pessoais, a ausência estratégica é ainda mais poderosa. Se você está sempre disponível para alguém, essa pessoa te tratará com descaso eventual. Mas se você ocasionalmente desaparece sem explicações detalhadas, deixando a pessoa se questionando onde você está e com quem, a dinâmica de poder muda drasticamente. Atenção! Não estou defendendo jogos manipulativos infantis em relacionamentos saudáveis. Estou ensinando como manter respeito e desejo vivos através de escassez calculada.
A ausência também te protege estrategicamente de revelar demais sobre você. Quanto mais tempo passa com alguém, mais suas fraquezas ficam expostas inevitavelmente. Mais suas falhas se tornam visíveis. Mais a imagem idealizada que os outros têm de você se deteriora gradualmente. Mas quando você limita cuidadosamente a exposição, mantém a aura de mistério. As pessoas preenchem as lacunas do seu conhecimento com projeções positivas. Você se torna tela em branco, onde eles pintam suas fantasias de perfeição e poder. Existem momentos específicos onde a ausência é absolutamente crucial. Quando todos esperam que você apareça, considere seriamente não aparecer. Quando todos esperam sua opinião imediata, considere permanecer misteriosamente em silêncio. Quando todos esperam que você participe de algo, sua ausência inexplicada criará ondas de especulação e ansiedade. Por que ele não veio? Está bravo conosco? Está tramando algo? A mente humana odeia vácuos e os preenche inevitavelmente com cenários dramáticos. Porém, a tensão máxima, a ausência sem fundamento de poder real, é apenas irrelevância patética. Você só pode se dar ao luxo de ser escasso se primeiro estabeleceu seu valor inegável. Se ninguém nota ou se importa quando você desaparece, você não tem poder algum. Primeiro, torne-se indispensável. Demonstre resultados concretos e inegáveis. Crie dependência genuína de suas capacidades únicas. Somente então a ausência se torna arma psicológica devastadora, ao invés de alívio para os outros. A ausência estratégica também te dá tempo precioso para observar de longe. Quando você está dentro da situação constantemente, você é parte do sistema e não consegue ver padrões maiores. Mas quando você se remove temporariamente, ganha perspectiva privilegiada. Você vê quem tenta preencher seu vácuo, você vê quem te defende na sua ausência e quem te ataca covardemente pelas costas. Essas informações são ouro puro para estratégias futuras. Implemente também a ausência após vitórias importantes. Venceu uma negociação crucial? Desapareça por alguns dias antes da implementação. Conquistou algo significativo? Não fique celebrando excessivamente com todos. Retire-se misteriosamente. Isso adiciona camadas de profundidade ao seu personagem. As pessoas pensarão que você já está planejando 10 jogadas à frente, enquanto eles ainda estão comemorando a jogada atual. Essa percepção de mente estratégica, sempre ativa, intensifica o respeito temeroso que nutrem por você. Finalmente, quando retornar da ausência, nunca explique completamente onde esteve ou o que fez. Detalhes completos destroem o mistério protetor. Seja vago deliberadamente. Deixe implicações no ar sem confirmações. Permita que imaginem você fazendo coisas muito mais impressionantes do que a realidade mundana. Sua vida deve parecer filme emocionante, onde cada cena visível sugere 10 cenas invisíveis ainda mais interessantes acontecendo nos bastidores. Mistério é magnético. E magnetismo é poder gravitacional que atrai todos para sua órbita, inevitavelmente. A quinta lei que separa manipuladores amadores de mestres estrategistas é a compreensão profunda de que todas as alianças são temporárias e transacionais. Não existem amigos permanentes no jogo do poder, apenas interesses convergentes temporários. Aqueles que confundem alianças estratégicas com amizades genuínas são eviscerados eventualmente pelos próprios aliados quando os interesses divergem. Você deve manter todos os relacionamentos em estado perpétuo de renegociação mental, sempre pronto para mudar de lado quando a maré estratégica muda de direção. Olhe para a história política de qualquer nação, em qualquer era. Aliados de hoje são inimigos de amanhã com frequência assustadora. Stalin aliou-se a Hitler inicialmente
antes de se tornarem adversários mortais. Churchill aliou-se a Stalin contra Hitler, apesar de desprezá-lo profundamente. Após a guerra, os antigos aliados imediatamente se tornaram adversários na Guerra Fria. Essas pessoas entendiam fundamentalmente que lealdade pessoal é luxo irracional que apenas os fracos e sentimentais podem se dar ao luxo de nutrir. Você precisa cultivar múltiplas alianças simultâneas, que frequentemente são contraditórias entre si. Mantenha relações cordiais com pessoas que se odeiam mutuamente. Isso te coloca na posição invejável de mediador indispensável. Ambos os lados precisarão de você para a comunicação, para a negociação, para a inteligência sobre o outro lado. Você se torna eixo central em torno do qual múltiplos poderes orbitam. Essa posição estrutural vale mais do que lealdade a qualquer facção específica. A aliança mais poderosa é aquela onde você é mais necessário para o outro do que ele é necessário para você. A simetria de dependência é tudo. Se vocês dependem igualmente um do outro, você tem parceria equilibrada, mas sem vantagem estratégica. Se você depende mais dele, você é subordinado perigosamente. Mas se ele depende mais de você, você tem alavancagem psicológica devastadora. Trabalhe incansavelmente para criar e manter essa assimetria favorável em todas as suas alianças. Nunca revele lealdade total a ninguém publicamente. Lealdade declarada te prende a destinos de outras pessoas sobre os quais você não tem controle total. Mantenha sempre ambiguidade calculada. Que todos acreditem que você está mais comprometido com eles do que realmente está. Isso maximiza o investimento emocional e estratégico que fazem em você, enquanto você mantém liberdade de movimento completa. Você deve ser como água, fluindo para o recipiente mais vantajoso a qualquer momento dado. Existem momentos cruciais onde você deve trair alianças estrategicamente. Sim, trair conscientemente. Quando uma aliança não serve mais seus interesses, quando mantê-la te enfraquece, quando o aliado se tornou passivo ou peso morto, você deve ter frieza cirúrgica para cortar esse laço. Mas a traição deve ser executada com timing perfeito. Traia quando tiver alternativa melhor garantida. Traia quando a traição te fortalece mais do que enfraquece. E sempre tenha narrativa convincente que justifique a traição como necessidade forçada por circunstâncias. A traição mais eficaz parece relutante e dolorosa externamente. Você deve parecer atormentado pela necessidade de romper a aliança. Isso preserva sua reputação de pessoa honrada, forçada a escolhas difíceis, ao invés de traidor calculista sem princípios. As pessoas perdoam traições aparentemente forçadas por contexto. Ninguém perdoa traições que parecem oportunistas e frias. Controle a narrativa emocional da sua traição e você emergirá com reputação intacta ou até melhorada. Mantenha sempre pelo menos 3 alianças ativas em qualquer ambiente competitivo. Uma aliança primária, onde você investe mais, uma secundária que serve como backup estratégico e uma terciária que é sua opção de emergência. Se a primária colapsa, você já tem secundária aquecida e pronta. Nunca dependa de aliança única. Dependência única é vulnerabilidade mortal. Redundância estratégica é sobrevivência garantida. Observe também que as melhores alianças são com pessoas ligeiramente abaixo do seu nível de poder atual. Elas precisam de você mais do que você precisa delas, mas têm potencial de crescimento que um dia as tornará verdadeiramente valiosas. Você investe cedo quando são baratas e colhe dividendos quando elas ascendem. Alianças com iguais são instáveis e competitivas. Alianças com superiores te deixam subordinado.
Mas alianças com inferiores ascendentes te posicionam como mentor poderoso com rede de lealdade crescente. Finalmente, nunca confunda aliança estratégica com confiança pessoal. Você não precisa confiar em seus aliados. Na verdade, é mais seguro assumir que eles eventualmente te trairão quando conveniente para eles. Essa perspectiva cínica te mantém vigilante e protegido. Compartilhe informações apenas quando absolutamente necessário. Mantenha segredos reais guardados eternamente. Use os aliados para objetivos específicos, mas nunca os deixe conhecer seus planos completos ou suas verdadeiras vulnerabilidades. Aliança é ferramenta. Ferramentas não precisam conhecer a mente do artesão. A sexta lei fundamental que determina se você será temido ou ignorado é a construção deliberada de reputação estratégica. Sua reputação não é acidente ou reflexo passivo de quem você é. É construção ativa e intencional, que você esculpe meticulosamente como artista esculpe mármore. A maioria das pessoas deixa suas reputações se formarem aleatoriamente, através de impressões descontroladas. Essa negligência é suicídio estratégico. Você deve controlar obsessivamente cada elemento da narrativa que outros contam sobre você. Alexandre, o Grande, entendia a reputação como arma psicológica devastadora. Antes mesmo de suas tropas chegarem, sua reputação de invencibilidade já havia conquistado metade da batalha psicológica. Cidades inteiras se rendiam sem luta, porque ouviram histórias aterrorizantes de sua brutalidade implacável com aqueles que resistiam. Ele cultivava essas histórias deliberadamente, assegurando que cada vitória fosse maximamente dramática e amplamente divulgada. Reputação lutava batalhas que ele nunca precisava lutar fisicamente. Você precisa identificar exatamente qual reputação serve seus objetivos estratégicos. Quer ser temido pela competência devastadora, pela capacidade de retaliação brutal, pela imprevisibilidade perturbadora, pela lealdade inabalável aos aliados e crueldade com inimigos? Escolha conscientemente os atributos que quer associados ao seu nome. Depois, orquestre deliberadamente situações que demonstrem esses atributos repetidamente, até solidificarem como verdade aceita na consciência coletiva. Cada interação pública é oportunidade de reforçar sua reputação desejada. Se quer reputação de competência, nunca demonstre ignorância publicamente. Se não souber algo, não admita, desvie a conversa ou responda com pergunta que desloca o foco. Se quer reputação de dureza, nunca demonstre fraqueza emocional publicamente. Chore apenas sozinho, se absolutamente necessário. Em público, seja rocha inabalável, independentemente da tempestade emocional interna. Histórias são moeda de reputação. As pessoas não lembram de fatos secos, lembram de histórias dramáticas. Você precisa criar e plantar histórias memoráveis sobre você. Faça algo suficientemente dramático que testemunhas contarão a história repetidamente. A história não precisa ser totalmente verdadeira, apenas suficientemente verdadeira para ser crível. E uma vez contada múltiplas vezes, torna-se verdade social, independentemente dos fatos objetivos. Use intermediários para construir sua reputação. Elogios que você faz sobre si mesmo soam desesperados e patéticos. Mas elogios que outros fazem sobre você soam objetivos e críveis. Cultive porta-vozes informais que defendem você na sua ausência. Pessoas que contam suas vitórias, que explicam seu gênio, que justificam suas ações controversas. Essas pessoas são seus embaixadores não oficiais, construindo seu império reputacional tijolo por tijolo. Proteja sua reputação com ferocidade absoluta. Quando alguém tenta manchar sua reputação publicamente, retalie imediata e desproporcionalmente.
Não pode permitir que mentiras ou distorções se estabeleçam. A primeira resposta define se você é predador ou presa. Predadores não toleram desrespeito. Presas aceitam humilhação caladas. Mesmo que a acusação seja parcialmente verdadeira, contra-ataque com força. Admissão é fraqueza no tribunal da opinião pública. Evolua sua reputação estrategicamente ao longo do tempo. A reputação que te serviu em estágio inicial pode te limitar em estágios posteriores. No início da carreira, reputação de trabalhador incansável é valiosa, mas em níveis executivos superiores, reputação de visionário estratégico que trabalha através de outros é mais apropriada. Planeje as fases evolutivas da sua marca pessoal. Como empresa, planeja lançamentos de produtos sequenciais. Mantenha elementos de mistério na sua reputação. Reputação completamente conhecida e previsível perde poder. Mas reputação com elementos contraditórios e misteriosos mantém as pessoas perpetuamente fascinadas e ligeiramente desconfortáveis. Seja conhecido pela generosidade ocasional, mas também pela crueldade estratégica, pela competência profissional, mas também por hobbies inesperados. Contradições intrigam e forçam as pessoas a investirem energia mental tentando decifrar você. Finalmente, entenda que reputação é mais importante que realidade na maioria dos contextos sociais. Pessoa medíocre com reputação brilhante avança mais rapidamente que gênio com reputação medíocre. Isso é injusto, mas absolutamente verdadeiro. Portanto, invista tanto na construção da sua reputação, quanto investe no desenvolvimento das suas capacidades reais. Na verdade, investir na reputação frequentemente rende retornos maiores e mais rápidos. O mundo reage ao que acredita sobre você, não necessariamente ao que você realmente é nos bastidores privados. A sétima e última lei que coroa você como verdadeiramente temível é o domínio completo e inabalável sobre suas próprias emoções. Aquele que controla suas emoções, controla suas decisões. Aquele que controla suas decisões, controla seu destino. Mas aquele que é controlado por emoções primitivas é marionete dançando conforme os fios puxados por mestres manipuladores. Emoções são ferramentas poderosas quando você as empunha conscientemente, mas são cadeias escravizantes quando elas empunham você. Marcus Aurelius, imperador filósofo de Roma, escreveu extensivamente sobre controle emocional como fundamento do poder verdadeiro. Cercado de aduladores mentirosos, senadores traidores e inimigos disfarçados, ele mantinha equanimidade estoica, que frustrava completamente aqueles tentando manipulá-lo emocionalmente. Não podiam deixá-lo furioso, não podiam deixá-lo excessivamente alegre, não podiam explorar inseguranças. Ele era fortaleza emocional impenetrável. E essa invulnerabilidade o tornava figura aterrorizante para manipuladores que dependiam de despertar emoções para controlar suas vítimas. Raiva é a emoção mais perigosa para seu poder. Raiva descontrolada te transforma em idiota previsível. Inimigos espertos te deixarão furioso intencionalmente, porque pessoas furiosas cometem erros crassos. Tomam decisões impulsivas que lamentarão permanentemente. Revelam informações que deveriam permanecer secretas. Atacam alvos errados enquanto o verdadeiro inimigo observa rindo. Você deve ser capaz de simular raiva perfeitamente quando estrategicamente útil, mas nunca sentir raiva genuína que nubla seu julgamento cristalino. Medo é igualmente destrutivo quando incontrolado. Medo razoável te mantém vivo através de cautela apropriada. Mas medo excessivo paralisa você em momentos cruciais, onde a ação decisiva é absolutamente necessária.
Você deve desenvolver capacidade de sentir medo, registrar sua mensagem de alerta e então colocá-lo de lado para executar o necessário apesar do medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ação efetiva, apesar do medo gritando dentro de você. Amor e apego são vulnerabilidades exploráveis brutalmente. Aquilo que você ama pode ser usado como alavanca contra você. Quanto mais visível e intenso seu amor por algo ou alguém, maior refém você se torna. Portanto, ame profundamente se desejar, mas nunca demonstre publicamente a extensão total desse amor. Mantenha distanciamento aparente, mesmo daquilo que você mais valoriza. Isso protege tanto você quanto o objeto do seu amor de serem explorados por adversários inescrupulosos. Alegria e celebração devem ser controladas rigorosamente. Vitórias te deixam vulnerável quando você baixa a guarda em celebração. É exatamente nesse momento de euforia que inimigos atacam mais efetivamente. Nunca celebre publicamente até que a vitória esteja absolutamente consolidada e irreversível. E mesmo então, celebre moderadamente. Celebração excessiva cria inveja e ressentimento em observadores. Celebração controlada demonstra que esta vitória é apenas mais uma em longa sequência esperada, não evento extraordinário. A técnica específica para domínio emocional começa com observação desapegada. Quando sentir emoção surgindo, não a reprima violentamente. Observe-a como o cientista observa fenômeno interessante. Nomeie mentalmente a emoção: raiva, medo, ansiedade, euforia. Nomeação cria distanciamento psicológico. Você não é a emoção. Você é observador consciente experienciando aquela emoção temporária. Essa distinção sutil é revolucionária. Pratique atraso de resposta emocional. Quando algo acontece que normalmente despertaria emoção imediata, implemente pausa de 5 segundos antes de qualquer reação. Nesses 5 segundos, analise friamente se a emoção serve seus interesses estratégicos. Se serve, expresse-a de forma controlada e calculada. Se não serve, descarte-a e responda com frieza estratégica. Esse atraso minúsculo é diferença entre reagir como animal e responder como estrategista. Desenvolva rituais de reset emocional. Após situações emocionalmente intensas, você precisa de método confiável para retornar ao estado de equilíbrio rapidamente. Pode ser respiração controlada específica, pode ser mantra mental repetido, pode ser visualização de imagem calmante. Não importa qual técnica, desde que funcione consistentemente para você. Sem reset rápido, emoções de uma situação contaminam situações subsequentes, criando espiral de decisões cada vez piores. Finalmente, use emoções estrategicamente contra outros enquanto permanece imune você mesmo. Estude profundamente o que desperta emoções intensas nos outros. Medo de perda, desejo de ganho, necessidade de validação, ânsia por pertencimento. Esses são botões emocionais que você pode apertar deliberadamente para influenciar comportamentos. Quando você domina suas próprias emoções completamente enquanto manipula emoções alheias, você se torna mestre absoluto de qualquer interação humana. Agora, você conhece as 7 leis imutáveis que transformam pessoas comuns em figuras genuinamente temidas e respeitadas. O silêncio calculado que desarma manipuladores verbais. A imprevisibilidade que paralisa aqueles tentando te controlar. A demonstração de força que estabelece consequências reais. A ausência estratégica que multiplica seu valor percebido. As alianças temporárias que maximizam ganhos sem vulnerabilidade de lealdade. A reputação construída que luta batalhas antes de você entrar na sala. E o controle emocional absoluto que te torna invulnerável à manipulação.
Mas conhecimento sem ação é fantasia inútil. Você tem escolha agora. Pode fechar este vídeo, voltar para a vida confortável de mediocridade, continuar sendo peão no tabuleiro de outros jogadores mais espertos, ou pode implementar estas leis imediatamente, transformando-se gradualmente em força que outros precisarão respeitar, temer e eventualmente obedecer. A escolha é sua, mas escolha rápido, porque enquanto você hesita, seus competidores já estão aplicando estas mesmas leis contra você. Se este conhecimento despertou algo dentro de você, se sentiu aquele frio na espinha, reconhecendo verdades que intuía, mas nunca viu articuladas claramente, então você está pronto para ir mais fundo. Inscreva-se agora neste canal para continuar esta jornada de poder. Deixe seu like para que o algoritmo mostre este conhecimento proibido para mais pessoas aprisionadas na ilusão de que bondade ingênua constrói impérios. E nos comentários, me conte qual destas 7 leis você implementará primeiro. Quero saber quem entre vocês tem coragem de realmente mudar ao invés de apenas assistir passivamente. O mundo pertence àqueles que entendem como ele realmente funciona, não como gostaríamos que funcionasse. Você agora entende. A questão é se terá coragem de agir conforme esse entendimento.